Por décadas, a China investiu bilhões e bilhões de dólares na modernização de suas forças armadas. Ela fez tudo ao seu alcance para construir uma força de combate capaz de desafiar seu maior rival, os Estados Unidos da América. Seus oficiais exibem regularmente seus mais recentes sistemas de mísseis e se gabam de ter forças entre as melhores do mundo, esperando causar medo nos corações de seus inimigos e intimidar qualquer nação que ouse desafiá-los. Mas por trás da arrogância e bravata de Pequim, existe uma verdade muito mais dura. O exército da China está longe de ser tão forte quanto dizem. E sem sequer disparar um único tiro, os Estados Unidos repetidamente desmontaram as estratégias militares da China e abalaram sua confiança, forçando Pequim a voltar à estaca zero várias vezes. Isso aconteceu nos anos 1990. Isso aconteceu nos anos 2000. E está acontecendo de novo enquanto falamos. Esse é o argumento apresentado em um relatório contundente escrito por Miles Yu, pesquisador sênior e diretor do Centro da China no Instituto Hudson. Tendo atuado como conselheiro de políticas para a China no governo dos Estados Unidos e dedicado sua vida ao estudo da cultura militar e estratégica chinesa, Yu é um dos maiores especialistas do mundo nesse campo específico. Quando ele fala, as pessoas ouvem. E em março de 2026, ele concluiu que as decisões militares chinesas são reativas, não proativas. Ele argumentou que, em vez de Pequim agir por iniciativa própria, toda a sua estratégia de investimento em defesa está diretamente ligada às ações dos Estados Unidos. Toda vez que os Estados Unidos demonstram superioridade militar, Pequim passa por um período subsequente de pânico, expurgos e absoluta instabilidade ao perceber o quanto está realmente atrás. Como Yu coloca, desde a Guerra do Golfo Pérsico até confrontos mais recentes envolvendo o Irã e a Venezuela, a dominância dos Estados Unidos no campo de batalha expôs repetidamente fraquezas sistêmicas no complexo militar industrial da China, forçando ciclos de modernização apressada, crises internas e expurgos políticos. Ou seja, os Estados Unidos não precisam atacar a China diretamente para mostrar sua superioridade. Simplesmente segue com seus negócios, conduzindo operações em locais como a América Latina e o Oriente Médio, alcançando seus objetivos rapidamente e colocando suas inovações militares em condições reais de combate para demonstrar seu valor, além de qualquer sombra de dúvida. Enquanto isso, a China observa esses eventos à medida que se desenrolam. Ela assiste ao peso avassalador do poderio militar americano esmagar cada inimigo em seu caminho. Ela vê as forças dos Estados Unidos operarem com uma eficiência tão notável que muitas vezes sofrem apenas perdas mínimas, mesmo ao realizar operações ofensivas nos territórios mais hostis, como na Guerra de 2026 no Irã. E quando Pequim vê tudo isso, ela fica assustada. Você cita vários exemplos notáveis desse padrão em ação. O primeiro é a Guerra do Golfo de 1991. A China não teve nenhum papel notável nesse conflito. Após o fim da guerra, descobriu-se que ela havia violado resoluções das Nações Unidas ao tomar medidas para rearmar o Iraque. Mas durante a própria guerra, a China condenou fortemente a invasão do Kuwait pelo Iraque e demonstrou apoio às forças da coalizão, que incluíam os Estados Unidos, Reino Unido, França e várias outras nações ocidentais, além de países de diversas outras partes do mundo. Mesmo sem tropas em solo, a China acompanhou o conflito e tirou lições que moldaram suas forças armadas nos anos seguintes. Porque quando a guerra começou, a maior parte do mundo, incluindo a China, esperava um conflito longo e arrastado. O Iraque possuía um grande exército, milhares de tanques, vasta defesa aérea e anos de experiência após a guerra com o Irã. Seria uma tarefa extremamente difícil, mesmo para os Estados Unidos e seus aliados. O que aconteceu depois surpreendeu a todos, quando os Estados Unidos iniciaram uma nova era de guerra. Suas aeronaves furtivas avançaram pelas defesas iraquianas sem serem detectadas. Armas guiadas de precisão atingiram seus alvos com incrível exatidão. Em pouquíssimo tempo, inúmeros recursos iraquianos foram destruídos, enquanto os Estados Unidos usavam tecnologias avançadas, satélites, aviões de vigilância e redes de comando para exercer um nível de controle sem precedentes em todo o campo de batalha. Em poucas semanas, um dos exércitos mais fortes do mundo na época foi efetivamente desativado. E em Pequim, os oficiais chineses assistiram a tudo horrorizados. Não porque tivessem algum interesse no que acontecia com o Iraque, mas porque estavam testemunhando um tipo de guerra para o qual, simplesmente, não estavam preparados para lidar.
Os Estados Unidos deixaram as táticas da Guerra Fria, adotando estratégias mais modernas baseadas em armas de precisão, sistemas furtivos e consciência situacional em tempo real. De repente, a guerra deixou de ser sobre quem tem mais tropas ou melhores tanques para vencer. Ela se tornou algo mais complexo, com a informação no centro. Os Estados Unidos mostravam ser possível dominar o campo de batalha com dados. A China chegou a uma conclusão clara e óbvia. O Exército de Libertação Popular, o ELP, havia sido construído para um mundo que já não existia mais. Se algum dia enfrentasse os Estados Unidos, teria quase nenhuma chance de sucesso. Precisava mudar logo. Então, nos anos que se seguiram, exatamente como afirma a teoria de Yu, a China respondeu às ações dos Estados Unidos, lançando uma enorme campanha de modernização. Ela passou a desenvolver mísseis mais potentes e precisos, investindo grande parte do orçamento de defesa em eletrônica e capacidades de guerra cibernética. Ela fez o que precisava fazer para tentar diminuir a diferença em relação aos Estados Unidos. E isso não foi um incidente isolado, único. De fato, como Yu continua observando, o bombardeio da embaixada chinesa em Belgrado pelos Estados Unidos em 1999 e o incidente do EP-3 em 2001 reforçaram ainda mais a vulnerabilidade do EPL, acelerando os investimentos no setor aeroespacial, no ciberespaço e em capacidades de negação de acesso. Quando os Estados Unidos tinham sucesso em grandes ações militares, a China sempre respondia tentando recuperar o atraso. Externamente, os esforços de Pequim pareciam ambiciosos e admiráveis. Ao longo dos anos, novos navios de guerra saíam de portos chineses, caças avançados entraram em serviço e programas de mísseis balísticos estabeleceram novos padrões. Ramos inteiros das Forças Armadas foram reorganizados e reestruturados para atender às necessidades em constante mudança da guerra moderna. O EPL deixou de ser uma força ultrapassada, focada só em efetivo e frota, para se tornar um exército mais sofisticado, com sistemas de mísseis de última geração e capacidades cibernéticas em evolução. Mas, de acordo com Yu, havia várias falhas fundamentais na forma como a China buscou essas melhorias. A primeira é que a China sempre teve tanta pressa em modernizar suas forças armadas que não quis dedicar tempo ao desenvolvimento de novas capacidades no próprio país e de forma orgânica ao longo dos anos. Ela não quis investir o tempo e esforço necessários, como os Estados Unidos, para planejar e aperfeiçoar projetos, suportando anos de tentativa e erro e aceitando o fracasso como parte do processo. Em resumo, ela queria acelerar sua inovação. Para isso, ela dependia muito de adquirir tecnologias estrangeiras ou fazer engenharia reversa de projetos existentes. Em alguns casos, Pequim chegou até a recorrer a táticas desonestas, como espionagem industrial, para aprender sobre ativos militares estrangeiros e depois tentar copiá-los. Isso significava que, pelo menos superficialmente, ela conseguia fechar essas lacunas entre si e os Estados Unidos a uma velocidade relativamente rápida. Mas há uma grande diferença entre adquirir tecnologia e dominá-la, o que nos leva à segunda falha que Yu destacou em seu relatório. A China pode até ter tido mísseis novos, jatos e outros equipamentos para exibir em seus desfiles militares, mas, segundo Yu, ainda faltava precisão de engenharia e ciência dos materiais para garantir desempenho consistente. Em outras palavras, tinha a tecnologia, mas não o conhecimento para realmente aproveitá-la ao máximo. Agora, a terceira questão está relacionada à política chinesa de fusão militar-civil, MCF, que foi criada para preencher as lacunas e quebrar as barreiras entre a pesquisa civil, os setores comerciais do país e seu complexo industrial militar. No papel, novamente, essa é uma ideia inteligente, tendo como um de seus principais objetivos garantir que quase todas as inovações em nível civil, como IA, computadores quânticos e semicondutores, possam ser reaproveitadas para operações militares. Isso significa que todas as organizações na China, sejam estatais, privadas ou estrangeiras, são legalmente obrigadas a fornecer dados aos militares se solicitado. Na realidade, essa política, segundo Yu, fomentou a corrupção e a ineficiência em todo o setor de defesa, levando à consequência mais devastadora de todas, a credibilidade duvidosa da qualidade e confiabilidade das armas do EPL. Agora, uma observação rápida antes de continuarmos. Você está assistindo ao The Military Show, e se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Enquanto a política MCF deveria tornar as Forças Armadas da China maior e melhor do que nunca, ela acabou introduzindo novos problemas tóxicos, que se mostraram quase impossíveis de resolver.
com consequências prejudiciais e duradouras para a segurança do país e sua projeção de poder daqui para frente. Veja o porquê. Quando a China uniu efetivamente os setores militar e civil, trouxe a política para dentro do EPL de forma muito mais intensa do que antes. Em sistemas políticos centralizados, más notícias são perigosas. Quem está no topo não quer saber de falhas, mas de progresso e sucesso. Como consequência direta disso, começa a se formar uma cultura em que os problemas são encobertos, as deficiências são minimizadas e os líderes recebem relatórios que focam apenas nas coisas que estão funcionando bem, omitindo completamente qualquer menção a desafios e deficiências. No mundo militar, esse tipo de cultura é extremamente perigoso. Um novo sistema de armas pode ser desenvolvido e mostrar algum potencial, mas ainda apresentar inúmeras falhas em seu design que podem torná-lo completamente inútil em condições reais de combate. Mas como as pessoas têm muito medo de contar aos seus chefes qualquer coisa minimamente negativa, elas ignoram todos esses problemas. Em vez disso, compartilham relatórios elogiosos. Eles afirmam que o sistema é perfeito, revolucionário e imbatível, pronto para ser implantado no campo de batalha para demonstrar o poder inigualável do EPL. Esses sistemas supervalorizados e imperfeitos são incorporados ao serviço militar ou vendidos a outros países, e quando implantados, seus defeitos acabam expostos ao mundo. Como o próprio Yu escreve, um sistema político baseado em propaganda incentiva afirmações exageradas e auto-engano, mascarando deficiências reais até que sejam expostas em condições operacionais. E quando essas deficiências finalmente são expostas, a China sempre parece reagir da mesma forma, com uma purga. Se o sistema inovador fica abaixo do esperado, o Partido Comunista Chinês inicia investigações, geralmente apresentadas como combate à corrupção no setor de defesa. Após semanas ou meses dessas investigações, pessoas no poder acabam subitamente destituídas. Oficiais militares precisam renunciar ou são forçados a deixar seus cargos. Executivos da defesa desaparecem da vista do público de um dia para o outro, e uma possível investigação séria sobre problemas no PCC e EPL vira apenas uma caça às bruxas em busca de um novo bode expiatório para o governo. Como Yu explica, isso cria um ciclo em que expurgos políticos substituem reformas técnicas. Em vez de abordar a causa raiz do problema, o PCC simplesmente demite algumas pessoas e volta a fazer as coisas exatamente do mesmo jeito, até que aconteça o próximo grande fracasso e eles repitam tudo de novo. Não é apenas um ciclo ridículo, mas também destrutivo. Toda vez que o PCC faz uma de suas purgas, mesmo que possa remover alguns funcionários corruptos aqui e ali, também está se desfazendo de pessoas com anos ou até décadas de experiência e conhecimento. E ao fazer isso, mina sua própria capacidade de aprender e melhorar. Quanto mais esse ciclo se repete, pior fica, com Yu dizendo que inovar se torna mais arriscado, não mais seguro. A verdade passa a ser mais perigosa que o erro. Por isso, os Estados Unidos não precisam disparar tiros para pressionar o EPL, nem confrontar diretamente Pequim para mostrar seu poderio militar. Basta continuar demonstrando sua superioridade em toda oportunidade, sabendo que o sistema da China vai entrar em pânico e se autodestruir em seguida. E em 2026, os Estados Unidos demonstraram sua superioridade em várias ocasiões, e vimos o ciclo autodestrutivo chinês acontecer exatamente como esperado. Em janeiro, os Estados Unidos realizaram a operação Operation Absolute Resolve. Em menos de 3 horas, numa única noite, forças dos Estados Unidos bombardearam infraestruturas no norte da Venezuela, destruíram defesas aéreas e capturaram o presidente Nicolás Maduro em um complexo fortificado em Caracas. Para coroar essa conquista, nenhum americano morreu. Em fevereiro, junto com Israel, os Estados Unidos iniciaram uma guerra com o Irã. Realizou uma das campanhas de bombardeio mais rápidas e impactantes que o mundo já viu, matando grande parte do grupo de liderança do país, incluindo seu ex-líder supremo, além de destruir inúmeros sistemas de defesa aérea, bases de mísseis e outros alvos de alto valor. Em seguida, impôs um bloqueio naval ao Estreito de Hormuz, destruindo grande parte das forças militares do Irã e repelindo inúmeros ataques, sofrendo apenas perdas mínimas. Nesses conflitos, os adversários dos Estados Unidos, Venezuela e Irã contavam parcialmente com equipamentos da China, como plataformas de mísseis, radares e redes de defesa aérea.
Como Yu observa, esses equipamentos falharam várias vezes diante das avançadas capacidades de furtividade e guerra eletrônica dos Estados Unidos. Esses são os mesmos sistemas promovidos na China, como aptos a enfrentar ameaças recentes e avançadas, mesmo sob forte pressão. Mas todos fracassaram logo no primeiro obstáculo. O principal sistema de defesa aérea SAD-9B, supostamente utilizado no Irã, por exemplo, falhou em interceptar aeronaves americanas ou israelenses. Os radares YLC-8B da China também se mostraram relativamente inúteis e foram rapidamente eliminados. E mesmo quando o Irã utilizou mísseis antinavio supersônicos CM-302 de fabricação chinesa, eles não conseguiram atingir seus alvos. Diante desses fracassos, o Partido Comunista Chinês poderia, e talvez devesse, ter analisado seriamente como e por que esses sistemas de armas foram tão bem avaliados, mas não atenderam às expectativas. Em vez disso, fez o que sempre faz: mais uma purga. Como Yu explica, muitos comandantes sêniores do EPL viraram não pessoas e sumiram da vista pública, até nos mais altos níveis de comando. Muitos generais experientes simplesmente desapareceram de aparições públicas e reuniões políticas, e estima-se que 2/3 da Comissão Militar Central do país, a mais alta autoridade de comando militar na China, foram removidos de seus cargos desde o início do ano. No setor científico e industrial também, a purga fez suas vítimas. Yu cita exemplos como Hu Yongmin, um dos principais cientistas da indústria de aviação naval e desenvolvimento de porta-aviões, e Yang Wei, um dos maiores projetistas de caças avançados da China. Outros nomes purgados incluem Hua Weiyin, pesquisador de mísseis de defesa, e Wu Manqin, especialista em radar e em combate à furtividade. Alguns oficiais chegaram a ser severamente processados, como Tan Hui-song, presidente da Corporação da Indústria de Aviação da China, que recebeu uma sentença de morte suspensa por acusações de corrupção. Outras figuras morreram em circunstâncias misteriosas, como Fang Daidaining e Yang Hong, que eram ambos pesquisadores de armas hipersônicas com anos de experiência. Tudo isso resulta dos triunfos militares dos Estados Unidos, que, segundo Yu, tiveram duplo efeito no desenvolvimento de armas da China. Por um lado, os sucessos dos Estados Unidos forçaram a China a se adaptar, levando adiante campanhas aceleradas de modernização e aprimorando suas capacidades, investindo enormes quantias de fundos e recursos no desenvolvimento de novas armas, veículos, embarcações e sistemas defensivos para exibir ao mundo. Ao mesmo tempo, as operações americanas em lugares como Irã e Venezuela também serviram como testes de resistência para o avanço da China. E, infelizmente para Pequim, ela falhou repetidamente nesses testes. Seus ativos foram expostos como fracos, defeituosos e incapazes de corresponder às altas expectativas. Isso gerou turbulência no Partido Comunista Chinês, com autoridades sendo expurgadas em todo o setor de defesa e pesquisa da China. Yu descreve o resultado final como um paradoxo. O esforço do Partido Comunista Chinês para rivalizar ou superar os Estados Unidos o leva a buscar programas militares cada vez mais ambiciosos. No entanto, o mesmo sistema que viabiliza esses programas também impede que eles alcancem seu verdadeiro potencial. Se a China tivesse um sistema mais racional ou separasse melhor política e forças armadas, talvez isso não ocorresse. O país conseguiria dedicar tempo e esforço para atingir suas ambições militares, enfrentando os mesmos altos e baixos de outras grandes potências. Abraçando o fracasso não como algo a ser ignorado ou punido, mas aceito como parte vital do aprendizado. Em vez disso, a China construiu um sistema que elimina a própria capacidade de verdadeira inovação. Assim, o progresso permanece desigual e perigosamente frágil. Concluindo, Yu observa: enquanto essa dinâmica persistir, cada nova demonstração de superioridade militar dos Estados Unidos não apenas desafiará a China externamente, mas também a desestabilizará internamente, reforçando justamente a lacuna que ela busca fechar. Então, mesmo não enfrentando diretamente a China no campo de batalha, Washington continua mantendo uma vantagem sobre Pequim. Cada operação militar serve para demonstrar a dominância dos Estados Unidos, interrompendo e desestabilizando repetidamente as estratégias de seu maior rival global. Agora, para mais análises relacionadas à China, confira este vídeo, que mostra como os planos de Pequim para invadir Taiwan podem já ter sido frustrados antes mesmo do primeiro tiro ser disparado, graças a uma combinação dos Estados Unidos, Ucrânia e Japão.
Ou assista a este vídeo para ver como os Estados Unidos alcançaram o que era considerado impossível e fizeram a China correr para se abrigar. E se você ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever no Show Militar para mais conteúdos incríveis como este.